Olá, amantes do futebol europeu, tudo bom com vocês? Vamos estar conversando agora sobre a final da Europa League 2018 entre o Olympique de Marseille e o Atlético de Madrid, que se enfrentarão em Lyon, no Parque Olympique Lyonnais. Então tem um temperinho a mais aí, já que o Lyon, grande rival do Marseille, não quer por nada ver esse time ser campeão em seu estádio, dar a volta olímpica ali, europeia, acabar com um jejum de muitos anos. Se eu não me engano, desde 78 que o Marseille não ganha uma competição europeia, e times franceses que jamais ganharam a Europa League. Então o Marseille está tentando quebrar um tabu aí também, diante de um Atlético de Madrid que está indo em busca do seu terceiro título da competição nos últimos 9 anos. Eles ganharam em 2010 sob o comando do Quique Sánchez Flores, em 2012 já sob o comando do Diego Simeone, no primeiro semestre de trabalho do El Cholo no Atlético, e agora buscam o bi com o Simeone e até, de certa forma, tentar dar uma apagada no trauma deixado pelas duas derrotas nas finais da Champions League contra o Real Madrid. A gente sabe que não é a mesma coisa, não dá a mesma comparação, mas é um time que está precisando ganhar uma decisão aí, depois daquilo que sofreu contra o Real em duas ocasiões diferentes. Então, nesse confronto, a gente vai estar olhando como que os times chegaram aqui, fazer uma análise de todo o merecimento, de toda a força que eles mostraram nos confrontos que eles ganharam para chegar à final. Vamos dar uma olhada na prévia, ver as escalações dos times, ter uma ideia tática, procurar pontos fracos e pontos fortes de cada um dos times, para a gente chegar à nossa visão do que a gente espera para esse jogo. Feito isso, a gente vai pular para a parte das odds, e aí tentando cruzar com toda essa análise que a gente fez do confronto, a gente vai buscar o que tem valor, o que realmente vale investir nesse confronto. Então vamos lá, começando pelo caminho dos times até aqui. Bom, o Marseille, ele já está na Europa League desde o começo, ele disputou a fase de grupos. Então, começando por ele, na fase de 16 avos de final, vamos encontrar o Marseille aqui. Eles ganharam do Braga, tranquilo, foi 3-0 em casa, depois perderam 1-0 fora. O Marseille, inclusive, que os confrontos dele em casa sempre foram realmente o diferencial do time. Eles ganhavam a maioria deles em casa, a gente vai estar vendo isso aqui, e fora, muitas vezes eles perderam. Contra o Bilbao, eles enfrentaram o Bilbao nas oitavas, venceram por 3-1 em casa e 2-1 fora, que foi passado por cima sem maiores dificuldades de um time que é espanhol e que fez a final em 2012 contra o Atlético de Madrid do Falcão Garcia, aquele Atlético de Madrid que sapecou 3-0 no Bilbao, ou foi 4-0, acho que foi 4, hein, sobre o Bilbao do Bielsa. Nas quartas, o Marseille enfrentou o Leipzig, perdeu na Alemanha por 1-0, sapecou em casa por 5-2, novamente o fator casa aí fazendo a diferença para o Marseille seguir em frente, principalmente na semifinal, contra o Salzburg, quando o Marseille venceu por 2-0 em casa, tomou 2-0 fora e fez um golzinho na prorrogação, e aí conseguiu chegar na decisão. Agora vamos dar uma olhada no Atlético de Madrid, que veio da Champions League, terminou em terceiro colocado atrás de Chelsea e Roma no seu grupo, então ele caiu aqui para a Europa League, mas levou muito a sério. O Atlético de Madrid foi dois times diferentes durante a temporada, né? Já que ele havia sido punido, ele não podia registrar novos jogadores. Até por isso o Griezmann não saiu em agosto. O Griezmann pode ser que saia agora para o Barcelona, estou falando muito nisso, mas o Griezmann ele disse lá em agosto, julho, que seria covardia dele deixar o Atlético naquele momento, já que o Atlético não poderia inscrever novos jogadores, não poderia contratar ninguém, então deixaria realmente o time em sérios problemas. E aí, em janeiro, acabou essa punição, e aí o Atlético inscreveu o Diego Costa, inscreveu o Vitolo, dois grandes jogadores de seleção espanhola, provavelmente vão estar no grupo. Vitolo talvez não, tem menos chance, acredito, porque a temporada dele foi muito ruim, marcada pelas lesões, mas ainda assim costumava ser um nome muito frequente na seleção. Então, são dois jogadores de muita qualidade que, quando entraram no time do Atlético em janeiro, mudaram até o perfil do Atlético, que era um time sempre tão under, e começou a se tornar um time meio 50-50, era um time mais over, era mais equilibrado do que sempre foi o Atlético de Madrid nesses últimos anos, com o ataque, desde que o Diego Costa saiu para o Chelsea, né, que o Atlético de Madrid ficou com um ataque muito fraco, não encontravam um parceiro apto a jogar do lado do Griezmann, e hoje eles têm. O Atlético, na fase 16 avos de final, ele enfrentou o Copenhague da Dinamarca, ele já ganhou lá por 4-1, chegou em casa, ele sapecou 1-0. Nas oitavas, o Atlético de Madrid teve para seu caminho o Lokomotiv Moscou, até agora dois times inexpressivos no caminho do Atlético, e ele foi lá e passou por cima, 8-1 no agregado, 3-0 em casa, 5-1 fora. De novo, nessas duas fases ele tomou um golzinho e foi fora, é isso mesmo? Só passei. Os dois gols, ele tomou até agora 2 gols, os dois como visitante. Daí ele enfrentou o Sporting. Aqui eu já comecei a sentir um Atlético
perdendo forças, não me mostrava ser o mesmo time ali que mostrou em fevereiro, março, aquele mesmo ímpeto, assim, voltou a ser mais um time de Simeone, de fato, um time que joga muito com o regulamento, que usa toda a sua compactação tática. Das quartas em diante eu senti isso. O Atlético ganhou 2-0 do Sporting, passou mal lá em Portugal, perdeu por apenas 1-0 ali, no bico do corvo de ter uma prorrogação. E na semifinal conseguiu empatar com o Arsenal 1-1, e em casa conseguiu o resultado que era necessário, que era o 1-0. Até o 0-0 passaria o Atlético, ele buscou um gol para ter segurança. Lembrando que aqui nesse 1-1 o Atlético estava com um jogador a menos. O Versário que foi expulso logo aos 10 de jogo, e o time encontrou um gol numa lambança da defesa do Arsenal. Um gol do Griezmann aí que foi realmente determinante para o time chegar à final. Bom, vamos passar agora para a parte tática. Em relação a problemas que os times têm, as informações aqui do WhoScore estão corretinhas. O Rolando e o Mitroglou são as únicas dúvidas do Marcelli. E no Atlético, as únicas dúvidas são o José Maria Giménez, zagueiro uruguaio, e o Vitor. Na prévia do WhoScore, eu já li algumas aqui, então eu estou meio que montando na minha cabeça. Muitos estão colocando o Marcelli nesse 4-2-3-1 que eu vou escalar com vocês. O gol, o Pelé já é uma dúvida aqui, vocês vão de Pelé ou de Mandandá. O Pelé foi o goleiro do Marcelli durante toda a competição da Europa League. O Mandandá é o titular. O que o Rudi Garcia vai fazer? Ele vai manter o seu critério ou ele até num movimento, talvez podendo perder totalmente a confiança de um jogador que seria o goleiro Johan Pelé, ele vai vir com o Mandandá? Não sei, difícil, ele pode priorizar, colocar um goleiro com muito mais cancha que ele, o Mandandá, que é um goleiro de seleção francesa, um goleiro que já jogou muitos anos no próprio Marcelli, jogou no Crystal Palace, passou pelo PSG, se eu não me engano. Não lembro se ele passou pelo PSG ou Mandandá. Enfim, é um jogador com muito mais caixa do que o Johan Pelé. Então aí vai do Rudi Garcia. Já temos aí a primeira dúvida na escalação aqui. Os dois goleiros hoje, não vejo tanta diferença entre eles. Tirando essa parte toda da experiência que eu acabei de citar, eu não vejo o Mandandá tendo uma grande temporada. É um goleiro que sempre foi muito propenso a falhas. Nessa temporada não vem sendo diferente. Porém, entretanto, ele diria que ele seria nota 6,5, enquanto que o Pelé é nota 5, 5,5. É um goleiro mais fraco, um goleiro limitado. Então, certamente, para o Marcelli, o melhor aqui é o Mandandá. Vamos ver quem vai vir isso aí, tudo aí para a gente analisar durante o jogo. Durante o jogo não, nas horas que saírem as escalações. A gente olha tal, fala, tem esse problema aqui. O Gustavo falou que esse goleiro aqui é pior que esse. Então a gente começa a pontuar, começa a pensar assim, pô, a defesa do Marcelli vai estar fraca porque não vai estar o Mandandá, vai estar o Pelé, vai estar menos confiável. Então a gente vai por aí. Lateral direita, estão colocando o Sarr na prévia. Aqui eu acredito que não, acredito que vai vir o Sakai, japonês. É mais da função, o Sarr ele tem jogado muito mais, é um quebra-galho, é um jogador muito polivalente, tem jogado muito mais lá na ponta, no setor, nessa linha de 3 meias aqui. Pode ser até que venha aqui, eu vou estar falando um pouco mais a respeito disso, um pouco mais para frente. Na defesa a gente vai ter o Rami e o Luiz Gustavo, que já vem jogando de zagueiro vários jogos por problemas de lesão no Marcelli, e aqui no caso a lesão é do Rolando, que é dúvida, provável será desfalque. Na lateral esquerda vem com o Amavi, bom menino, joga muito bem, chega muito bem pelos flancos, apoia bastante desse lado. Aí, eles estão colocando na volância aqui com o Sanson e Maxim Lopes. Aqui eu já não acredito, porque são dois jogadores leves que sabem sair para o jogo. Eu não acredito que o Rudi Garcia vai deixar o time dele tão exposto assim lá atrás, sem o Zambo Anguissa. O Zambo Anguissa, que é um volantão, cabeça dura, esse sim que protege muito bem a defesa e que sobe muito pouco o ataque. Então, para mim, vai vir Zambo Anguissa no lugar do menino Maxim Lopes. E aí, de novo, eu tenho outro questionamento aqui. Essa linha de meio-campistas. Ocampos, Payet e Thauvin. Thauvin e Payet, ok, unanimidades. O Ocampos, eu acredito que vai rodar. Para ter um jogador com maior presença, de novo, maior presença de marcação. Eu acredito que pode vir tanto o Maxim Lopes jogar no lugar do Ocampos, aí o Payet jogar deslocado, coloca o Payet aqui na ponta, o Thauvin mantém a sua, e aqui na frente vem o Germain ou o Mitroglou. Daí o Maxim Lopes ou o Sanson fica como sendo esse terceiro homem de meio campo, junto com o Zambo Anguissa, para você ter 3 homens de meio campo, deixar um miolo mais consistente, para você conseguir bater de frente com esse meio campo muito forte do Atlético de Madrid. É a minha visão. Pode ser que o Rudi Garcia ele realmente venha com esse time solto, apostando nos flancos, com o Campos e o Thauvin, na armação do Payet, para servir quem? Quem que ele vai servir? O Rudi Garcia tem preferido o Mitroglou, que para mim é horroroso. É um jogador muito ruim, mas é um cara
com característica mais de área, referência, jogadorzão cabeça de bagre, o cara que não sabe fazer nada com a bola. Ou o Germain. Eu sou muito mais o Germain, é um jogador mais leve, você perde essa presença de área porque é o cara que não tem tanto físico assim, mas você ganha em mobilidade. E diante de uma defesa do Atlético que é tão forte pelo alto, com o Savic e o Godin, eu preferiria muito mais o Germain, já que é difícil até mesmo o Mitroglou conseguir bater com esses caras. Por outro lado, você pensando quando você for se defender de uma bola parada, o Mitroglou seria mais interessante para você, tendo uma presença desse cara para ajudar na marcação, já que o time do Marcelo não é muito alto. E esse provavelmente será um grande calcanhar de Aquiles do Marcelo nessa final, as bolas aéreas, porque o Atlético tem muito cara alto, é um time que sabe muito bem explorar esse tipo de jogada, e ele pode acabar vencendo o jogo nisso. Bom, o Atlético, vamos ver as dúvidas que a gente tem na escalação. Aqui está o Oblak, beleza, 100%, um dos melhores goleiros do mundo hoje. Defesa, Juan Fran, Savic, Godin e Felipe Luiz. Temos duas dúvidas aqui, uma é no Savic, ele está como escalado porque o José Maria Giménez é dúvida, ainda que eu sinta que o Simeone prefere o Savic em jogos grandes, em jogos mais decisivos ele prefere o Savic do que o José Maria Giménez. Pode ser que isso hoje tenha mudado, pode ser que não. E na lateral esquerda, o Felipe Luiz, que voltou apenas há 2 semanas de lesão, ele foi inclusive titular no final de semana contra o Getafe, mas pode não ter condição, o Simeone pode não querer arriscar ele desde o começo, e aí mantém o menino Lucas Hernandes ali na lateral. De qualquer forma, vai ser um cara... o Lucas Hernandes não apoia tão bem quanto o Felipe Luiz, mas defende tão bem quanto. Então, não vai ser um ponto onde o Marcelo vai encontrar por onde entrar. O meio campo, Gabi, aqui estão colocando o Saúl do lado dele, mas seria o Coque na verdade. O Saúl aberto aqui, o Ângelo Correia, porque o Vitor é dúvida. E no ataque, Diego Costa e Griezmann. Aqui é 100% isso. A única dúvida é se vem o Correia ou se vem o Vitor. O que a gente espera para esse confronto aqui? É um Atlético de Madrid que defende de forma profunda na sua defesa, fecha duas linhas bem compactas, diante do Marcelo, que tem uma defesa que é esse setor defensivo, a comparação entre os dois, é onde a gente tem a diferença mais gritante do confronto. A defesa do Atlético de Madrid, embora dificilmente a gente encontre outros times da Europa que realmente tragam tanta solidez quanto a do Atlético de Madrid, a do Marcelo está muito longe. A do Marcelo ela é extremamente frágil, principalmente com esses problemas que eles vêm enfrentando agora. É uma defesa lenta, é um goleiro que não passa confiança e volantes que não estão conseguindo dar proteção. O que o Marcelo, para mim, o grande ponto que fez o Marcelo chegar até essa final foi o seu setor ofensivo. O Thauvin está jogando muito. Até vou ver se eles têm aqui os gols totais dele na temporada. Não sei se são os totais que está aqui. Não é o total, deve ser só pela Europa League. Eu acho até que está errado esses valores, 3 gols e 2 assistências. O Thauvin tem feito muito mais gol que isso. No francês ele deve estar na marca de uns 18, 19 gols e na casa de 10, 11 assistências. É um cara que está vivendo a melhor temporada da sua carreira. Então, no ataque, o Marcelo tem por onde fazer um carnavalzinho, fazer uma fumaça. Mas por onde que ele vai entrar nessa defesa do Atlético, sabe? O Thauvin, após fazer dupla aqui com o Sarr ou com o Sakai, vai bater contra dois, vai bater contra a linha do Atlético sempre muito bem fechada. O Marcelo vai bem quando ele tem espaço, quando ele encontra espaço para onde criação, quando ele faz muita movimentação dos seus jogadores, inclusive na presença do Germain, que sai da área e encontra cruzamentos para o Thauvin, para o Campos, isso diante de times que não têm a organização e a disciplina que tem o Atlético de Madrid. Eu nem estou dizendo que eu acredito que o Atlético de Madrid vai jogar para trás. Eu não acho que vai ser assim. Acho que o Atlético vai fazer... O jogo do Atlético é manter na sua defesa dos 20 aos 25, porque ele faz isso para dar uma estudada no adversário e talvez até cansar um pouquinho os caras. Não sei se tem a ver com cansaço, acredito que tem mais a ver com estudar mesmo. Ele espera ver o que os caras estão fazendo, qual que é a proposta deles, e então o Atlético sai, sabendo o que ele precisa fazer, onde ele tem que explorar. Para mim vai ser esse o cenário do jogo, e o Marcelo, se não achar um gol cedo, ele vai ter muitos problemas. E eu não acredito que o Marcelo vai achar um gol cedo. Tem qualidade? Tem, mas essa defesa do Atlético é realmente de outro mundo. O Oblak hoje está entre os 3 melhores goleiros da Europa. Vejo com muita dificuldade o Marcelo conseguindo encontrar espaço nessa defesa do Atlético de Madrid. Aí você fala, mas então é um jogo para under. Não exatamente, porque aí a gente está pensando num jogo, numa postura do Atlético de fazer 1-0 e segurar. E não acredito que vai ser por aí. Acredito que quanto mais o Marcelo for se abrindo, mais se expondo, mais o Atlético vai aproveitar. Mais o Atlético vai aproveitar da sua superioridade defensiva, sua superioridade tática e da sua maior qualidade individual dos seus jogadores.
inclusive com essa dupla Diego Costa e Griezmann, sendo absurda, de muita qualidade. O Saúl, que é um grande cara em jogos decisivos como esse, fez gol na final da Champions League já, acho que na 2014, não lembro, que foi 1 a 1. Então, para mim, o Marcelli tem pouquíssimas chances de ganhar esse jogo. Placares que eu vejo nesse confronto: 2 a 0 Atlético de Madrid, 2 a 1 Atlético de Madrid, 3 a 0 Atlético de Madrid, num jogo totalmente dominado, amplamente do Atlético, e 3 a 1 Atlético de Madrid. Aí temos dois cenários onde o Marcelli vai encontrar o seu gol, e todos eu acredito que ele vai tomar pelo menos 2, porque o Atlético, por mais que ele tenha esse cacuete mais defensivo, é um time que tem uma força ofensiva extraordinária com essa dupla de ataque, e que não precisa realmente forçar muito para conseguir entrar nessa defesa do Marcelli, que tem extrema dificuldade de segurar o adversário. E aqui a gente eu ainda não entrei nesse ponto, não entrei nesse viés, mas a gente tem aqui Luiz Gustavo e Rami, são dois caras bem lentos. O Luiz Gustavo vem fazendo grandes partidas como zagueiro, mas ele é um cara muito lento. Ele e o Rami são muito lentos. Os dois vão perder no corpo pro Diego Costa e na velocidade pro Griezmann. Então, quando tiver no mano a mano esses caras com a dupla de ataque do Atlético, só vai dar Atlético. Para mim, só vai dar Atlético. Daí, do lado do Marcelli, fazendo uma comparação assim, o Thauvin vai ter muita dificuldade de entrar, para mim, vai bater num ponto, ele jogando como ponta direita, vai bater numa proteção ali de Felipe Luiz, o Coque do lado dele, o Godinho logo na cobertura, vai ter muita gente ali atrás para o Marcelli encontrar espaço. Então, o Marcelli perde esse jogo para mim, e os placares eu deixei aí. Agora, vamos dar uma olhada nas cotações, olhando aqui na NetBet. Vamos chegar na home primeiro para eu ver, quero ver as cotações de vencedor. 4,90 para o Marcelli, 3,50 para o empate, 1,80 para o Atlético de Madrid. Então, o Atlético sendo cotado como favorito, segundo a casa. Agora vamos olhar outros mercados aqui de acordo com a visão daquilo que nós colocamos. Vencedor do jogo e over-under primeiro tempo. Não me interessa. Total de gols na partida. O over 2,5 está com um valor interessante, mas aqui acredito que é jogo para 2 gols. 2 gols eu vejo bastante, né? Eu disse que tem o 2 a 0, então 2,5 não é uma aposta tão garantida assim. A vitória no Atlético, beleza, já está colocada? Está colocada, beleza? 1,80, então iremos no Atlético de Madrid. Agora vamos ver o que mais temos aqui que nos agrade. Total de gols por equipe. Atlético de Madrid, over 1,5, esse aqui é interessante. Já disse que eu não acredito em placares 1 a 0, não acho que vai ser jogo assim que o Atlético vai ficar só esperando. Sempre que ele for apertar o ritmo, ele vai conseguir chegar ao gol com certa facilidade. Marcelli não tem sistema defensivo para segurar os caras, e a única forma do Marcelli conseguir alguma coisa nesse jogo é realmente focando no seu ataque. É dando uma proteção para a sua defesa, mas dando liberdade para o seu ataque. Não exigindo que o seu ataque fique lá atrás, marcando e etc, etc. Tentando deixar os caras sempre descansados para apenas jogar no campo ofensivo, apenas quando tiver a bola. Para vencer de virada, esse é um jogo que eu faria virada matadora. Se o Marcelli achar um gol no começo, eu faria uma virada matadora no Atlético aqui sim. Marcador do gol, olha que bacana. Sem goleador. Griezmann, 2,25. Diego Costa, 2,75. Caraca, interessante essa aqui do Diego Costa, hein? E o Saúl, que eu falei, 4,90. Eu acho que tinha que pagar um pouco mais pro Saúl. Se pagasse uns 7, valeria a aposta. E o Thauvin, que está em grande fase, 3,40. Não sei se vale também contra essa defesa do Atlético, não. Mas o Griezmann, 2,25. O Diego Costa, 2,75. Talvez possa valer aí uma fezinha. Outro cara que pode ser decisivo, o Godin nas bolas aéreas. Diego Godin para marcar, 6,75. As cotações não estão legais. As cotações para os jogadores do Atlético estão todas muito baixas, não me interessa realmente. Aqui temos handicap de 3 opções. Não é o handicap asiático que eu procurava, mas também serve. É o handicap europeu. No caso, não tem nenhum mercado de devolução, né? Quando coloca o 1, aqui é com empate, 1, menos 1 com empate, menos 2 com empate, significa margem de vitória exata. Então, Marcelli empate menos 2, quer dizer que o Marcelli vai ganhar por 2 gols de diferença. Para você vencer a aposta, tem que ser exatamente 2 gols de diferença do Marcelli. Tipo, a gente pegar, por exemplo, do Atlético aqui, ó, Atlético menos 2, seria o Atlético para ganhar por 2 gols de diferença exatos, 5,30. Não é interessante. Já o Atlético H menos 1,5 seria o menos 1. Odds 3,25. Esse aqui eu considero interessante, esse mercado. Então eu picaria aqui vitória do Atlético e o handicap menos 1,5 no Atlético. Tem alguns mercados que tem na 188 que não tem aqui, que é tipo o time vence e X gols no primeiro tempo. X gols no jogo. O time Atlético vence e over 1,5 gols. Esse eu acho interessante também. Já que eu falei que 1 a 0 não é um placar que eu considero tão provável assim. Apesar de eu estar falando ele tantas vezes aqui, que eu estou chamando, né? Eu sou bem... eu sempre esqueço a palavra. Quando você acredita muito em coisas do além, assim.
Sou bem supersticioso. Jogador para dar assistência, olha que legal. Caraca. Diego Costa para dar aquele passe pro Griezmann. Caraca, que da hora isso aqui, mano. Nossa, esse aqui ganha gol pra caraca. Mas interessante, né? Pagar mais pro cara fazer gol, mano. Coque, Payet, o Tovan pra dar assistência, eu acho interessante. Só que aí o Marcelo tem que fazer gol, né? Eu acho que ele para dar assistência é capaz que role bastante, mas pro cara, pra quem ele deu assistência, o cara fazer o gol é que é o difícil. Griezmann e Diego Costa são os favoritos aí pra dar assistência. Jogador para fazer de cabeça. Diego Costa. 9, Godin, 12. Eita, que mercado interessante, cara. Que mercado interessantíssimo, interessantíssimo. Daqueles que a gente coloca só uma moedinha, tá? Não vamos dar uma emocionada, hein, galera? Não vamos meter uma puta grana nisso aí. Tô mostrando uns mercados só legais aqui que a gente tem quando a gente dá uma pincelada num jogo assim, dá uma análise tática e caso as coisas realmente corram da forma que a gente esperou, né? Todo bom plano precisa de uma boa dose de sorte. Aqui para você eleger quem vai ser o jogador da partida. Esse é doido. Eu acho que seria um jogo de redenção pro Diego Costa. Porque é o cara que teve todos os problemas no Chelsea, voltou a jogar só agora em janeiro. É o cara que, nossa, é diferencial demais nesse crescimento do Atlético de Madrid no segundo semestre. É um cara importante demais nessa retomada do Atlético. O Atlético teve um primeiro semestre bem fraco. Aí seria uma redenção aí pro Diego Costa, um cara que eu gosto tanto, que é um excelente atacante. Então legal, tem bastante mercado aqui na NetBet. Então é isso, moçada. Espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo, já que a gente tentou dar uma zapeada em tudo que temos por aí, tal, olhar os mercados, os times, os jogadores, é isso. E você? Qual que é a sua aposta? Você gostou da análise? Você concorda com alguma coisa? Discorda com alguma coisa? Você acha que não é por aí, que a defesa do Marcelo não é tão ruim assim, que eles vão encontrar espaço por onde entrar no Atlético? Qual é a sua opinião? Comenta aí embaixo. Vamos debater. Às vezes você tem uma visão, pensou em alguma coisa que eu não pensei, e aí a gente, juntos, a gente consegue chegar em realmente a melhor leitura, a leitura mais afiada desse jogo, para a gente chegar nas melhores apostas para essa partida. E não esqueça de acessar o queroapostar.com, que vai ter análises lá, provavelmente minha, provavelmente do Danilo. Não sei se mais algum outro tipster vai querer também deixar o seu pitaco, né? Nas finais a gente gosta de botar várias opiniões assim, para ter visões diferentes, que é exatamente aquilo que eu estou chamando você para a gente fazer aqui. Não se esqueçam, um último aviso, essa aqui, ó, o vídeo já deve estar no ar na quarta-feira, você tem só mais 3 dias, quarta, quinta e sexta, você tem até sexta-feira para conferir o curso do Danilo Pereira, curso Aposta de Valor. É um cara que eu recomendo demais, é um cara que está nesse mundo desde 2006 mais ou menos. Ele me ensinou muita coisa, é um cara que lá quando eu comecei em 2010, 2009, foi o cara que me deu toda a base de conhecimento em relação a handcaps, mercados, aposta de valor, odds de valor no caso. O curso dele é o Aposta de Valor. É um cara que eu recomendo bastante, é um investimento que realmente vale a pena. Esse aí eu assino embaixo, dou meu aval. Você está cansado de perder nas apostas esportivas, ou se você ganha, mas você quer dar uma melhorada, eu recomendo demais que você vá atrás desse curso. Eu vou ver se a gente colocar o link aí embaixo na descrição, para você dar uma conferida, ver se é do seu interesse, mas fica aí a recomendação. Mas é isso, forte abraço, boas apostas para todos vocês e boa sorte para a gente nessa final de Europa League. E a UPA Atleti!